Eu quero que você imagine duas cenas. Primeiro, um cofre abrindo e do lado, um calendário te esmagando. Tem gente que chama isso de prosperidade. Eu chamo de troca bem ruim. O livro Cinco Tipos de Riqueza, ou Five Types of Wealth, do Seyhill Bloom, foi lançado em fevereiro de 2025 e ele cutuca exatamente este ponto. O dinheiro é só um tipo de riqueza. E o livro propõe uma inversão desse pensamento para cinco delas: tempo, social, mental, física e financeira. E eu vou fazer a crítica que quase ninguém faz, para isso não virar um privilégio disfarçado nem uma culpa sofisticada. A história do desenvolvimento econômico moderno é, em grande parte, a história da quantificação. A civilização ocidental tem progressivamente estreitado a definição de sucesso para uma única métrica universal, o capital financeiro, ou seja, a grana que você acumula durante a sua vida. No entanto, à medida que avançamos na terceira década do século XXI, observa-se uma fissura nessa narrativa. A pandemia global de 2020, a ascensão da economia dos criadores e a crescente crise de saúde mental entre as classes catalisaram um questionamento coletivo sobre a verdadeira natureza da prosperidade. E é neste vácuo que os cinco tipos de riqueza se insere não apenas como um manual de autoajuda, mas como um artefato cultural para uma geração desencantada com a promessa do materialismo irrestrito. O Seyhill Bloom, cuja trajetória pessoal serve como primeiro estudo de caso da sua própria filosofia, emerge questionando a elite do sucesso tradicional. Graduado pela Universidade de Stanford e ex-atleta de beisebol, o Bloom construiu uma carreira inicial no mundo fechado e ultra competitivo do mercado financeiro. A sua transição de investidor financeiro para investidor de vida e criador de conteúdo reflete uma rejeição inconsciente do que ele chama de falácia da chegada, o fenômeno psicológico em que a conquista de um objetivo externo, como promoção, liquidez e status, é seguida não pela felicidade, mas por um vazio existencial. Para compreender a arquitetura dos cinco tipos de riqueza, precisamos primeiro entender o problema que o livro diagnostica. A sociedade industrial e pós-industrial opera sobre a premissa de que a felicidade não é um subproduto da realização. Os nossos pais e avós, assim como nós, foram doutrinados em um sistema educacional e corporativo linear. Estude para conseguir um emprego, trabalhe para conseguir uma promoção, economize para se aposentar e aí sim, somente então, desfrute da sua vida. A falácia da chegada acontece quando a gente acredita que um determinado objetivo vai resolver de vez a nossa felicidade. Mas na prática, quando alcançamos algo importante, sentimos um pico de alegria por este momento, mas este pico passa rápido e pode surgir um vazio ou uma dúvida. Então é só isso que tem? A neurociência por trás disso é bastante robusta. O sistema de recompensa do nosso cérebro é projetado para uma busca, não para uma posse. Uma vez que o objetivo é alcançado, a dopamina cai e o indivíduo retorna ao seu nível habitual de felicidade. No contexto da riqueza financeira, isso se manifesta na esteira hedônica, onde o aumento da renda é rapidamente absorvido pelo aumento das expectativas e do custo de vida, deixando o nível de satisfação praticamente inalterado. A narrativa do autor ganha força através da vulnerabilidade. Ele relata como, durante em seus anos de alta performance, possuía marcadores externos de sucesso, dinheiro, status, carreira em ascensão, mas sofria de uma pobreza aguda nas outras dimensões. Em diversos momentos, ele descreve a tomada de decisão baseada na insegurança, buscando soluções externas para problemas internos. Se o dinheiro é uma métrica falha para medir o nosso sucesso, qual é a alternativa? O livro propõe que o problema não é a ambição, mas a métrica. Aquilo que é medido é gerenciado, diz uma máxima frequente atribuída ao Peter Drucker. E aí aqui sempre aparece alguém que nessa hora vai mencionar que a estratégia come a cultura no café da manhã. Se medirmos apenas o patrimônio líquido, direcionaremos nossas vidas apenas para maximizar dígitos bancários, sacrificando saúde, relacionamentos e tempo no processo. A perspectiva principal do livro não é a invenção dos conceitos de saúde ou amizade, mas a elevação destes elementos à categoria de riqueza. Ao usar a palavra riqueza, capital, para descrever tempo, conexão social, saúde física e clareza mental, ele se apropria da linguagem do capitalismo para subverter os seus objetivos. Ele convida o leitor a tratar o seu corpo e as suas amizades com o mesmo rigor, disciplina e estratégia de investimento que trataria uma carteira de ações. O primeiro pilar do livro é a riqueza de tempo. Enquanto a sabedoria popular diz que tempo é dinheiro, o livro inverte a equação. O dinheiro é apenas uma ferramenta para comprar tempo, pois o tempo é o único ativo verdadeiramente finito e não renovável. E este, eu realmente acredito que é um dos grandes ativos dos nossos dias. A filosofia do tempo é ancorada em dados e visualizações. A análise é sóbria. A maioria das interações humanas segue uma curva que vai diminuindo ao longo do tempo. Pais, amigos e colegas de trabalho
tendem a compartilhar cada vez menos tempo da nossa vida. Por exemplo, o tempo com os pais. Quando o jovem sai da casa dos pais para a faculdade ou trabalho, por volta dos 18 ou 20 anos, ele já consumiu a maior parte do tempo presencial total que terá com eles durante toda a vida. O restante se dilui em visitas esporádicas, feriados e janelas cada vez menores. Ou o tempo com os filhos, que de forma semelhante, o tempo com os próprios filhos é concentrado nos primeiros 18 anos. A riqueza em tempo não é sobre aposentar-se cedo para não fazer nada, é sobre estar presente nestes momentos críticos antes que a janela se feche. Embora sejam referenciados métricas modernas, a distinção do livro ecoa também na filosofia grega e antiga sobre o tempo. O Cronos, que é o tempo sequencial e quantitativo, o tic-tac do relógio, o tempo do expediente, das reuniões, da produtividade industrial, e o Kairos, que é o tempo oportuno de significado, o momento certo, a experiência qualitativa. A riqueza do tempo é a capacidade de se libertar da tirania do Cronos para habitar o Kairos. Não se trata apenas de ter horas livres. Um desempregado tem muitas horas livres, mas pode não ter riqueza em tempo por ansiedade de sobrevivência, mas de ter soberania temporal. As ferramentas de tempo que achei mais interessantes foram o calendário de energia, que propõe organizar a agenda pela demanda energética das atividades e não apenas por suas durações. Em vez de perguntar quanto tempo isso leva, você também pode perguntar quanta energia isso está consumindo de mim. Assim, tarefas que exigem foco profundo, criação, escrita, planejamento, estudo, ficam nos períodos de maior vigor mental, enquanto tarefas mais operacionais, responder e-mails, reuniões esporádicas, burocracias, vão para a janela de menor energia, reduzindo assim o desgaste e aumentando a qualidade do trabalho. Tem também a matriz Eisenhower, que é um método bastante clássico para definir prioridades, a lei de Parkinson, que é um princípio que postula que o trabalho tende a se expandir para preencher o seu tempo disponível para a conclusão. Se você tem uma semana, a tarefa dura uma semana, às vezes por execução lenta ou às vezes por deixar para o final. E por último, o estado de flow, que foi popularizado pelo livro Flow e pelas teses do Mihaly Csikszentmihalyi. Esse estado sugere um trabalho profundo, contínuo e sem distrações. O segundo pilar é a riqueza social. Em um movimento que contraria a cultura do lobo solitário, a riqueza social aparece como um determinante central da felicidade e da longevidade. E aqui, o networking é redefinido, menos transações e mais ecossistema de afeto e suporte. Eu confesso que quando eu era criança, se não me engano, na quarta série ou por aí, eu fiquei irritado com os meus colegas de um grupo que não estudaram para uma espécie de competição de chamada oral na aula de ciências. Eu acabei saindo do grupo e criei um grupo sozinho que eu chamei de O Lobo Solitário. Foi aí que eu percebi que eu iria ter que estudar o equivalente a 4 pessoas para competir com os outros, o que não me pareceu uma decisão muito inteligente. A metáfora do bilionário de riqueza social é empregada neste pilar. O autor referencia que uma criança amada pode ser a pessoa mais rica da sala, não porque tem ativos financeiros, mas porque está cercada por amor incondicional de pais, avós e família. E aqui tem uma inversão de valores. Na vida adulta, frequentemente sacrificamos essa riqueza para acumular dinheiro. O executivo que viaja 200 dias por ano pode ser um milionário financeiro, mas está em falência social, perdendo o tecido conectivo com a família e com a sua comunidade. Essa troca costuma ser deficitária no longo prazo. A riqueza social corresponde à profundidade de conexão com poucas pessoas e insubstituíveis. E o livro sustenta isso com estudos e referências conhecidas. Tem um estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto, em que é um estudo longitudinal que aponta que a qualidade dos relacionamentos é um dos maiores preditores de saúde e bem-estar na velhice. A riqueza social é apresentada como construída por 3 pilares principais: a profundidade, que é a conexão com um pequeno círculo de pessoas com laços profundos e significativos; a amplitude, que é a conexão com um círculo maior para apoio e pertencimento, por meio de relações ou uma infraestrutura comunitária, religiosa, espiritual e cultural. Um exemplo recente disso para mim foi tocar violão num coral. Eu faço aqui uma ponte com o livro 4.000 Semanas, de que existem atividades que nos fazem bem justamente porque respeitam o ritmo de uma comunidade. Num coral, você não precisa disputar protagonismo o tempo todo. Você entra, acompanha e sustenta o conjunto. E isso costuma ser energizante, além de fortalecer vínculos e criar relacionamentos mais significativos. E por último, o status atribuído, o respeito, a admiração e a confiança duradouros dos seus colegas, recebidos com base nos símbolos de status atribuídos não adquiridos. A metáfora do jardim descreve a manutenção da riqueza social. Relacionamentos são como plantas, eles sofrem desgastes naturais. E se não forem regados, a tensão,
tempo, vulnerabilidade acabam murchando. E aqui entra uma ideia muito importante. A riqueza social exige investimento ativo da riqueza do tempo, que é o Cronos investido para gerar Kairos relacional. As ferramentas que mais me chamaram a atenção aqui foram um mapa de relacionamentos, uma análise dos seus principais relacionamentos pela ótica da interação e do quanto eles são fontes de apoio ou desrespeito, e a menção ao livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Foi uma leitura recente para mim. Eu gostei de tratá-lo como uma lente de tradução afetiva. Muitas vezes a intenção é boa, mas a mensagem não chega do jeito certo. O livro propõe 5 formas comuns de dar e receber amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, ato de serviço e toque físico. Isso ajuda a tornar o compromisso mais concreto. Não é só sentir, é comunicar o seu amor de um jeito que o outro reconheça. O terceiro pilar é a riqueza mental. A riqueza mental não é apenas inteligência ou QI ou acumulação de conhecimento, mas um estado de soberania cognitiva, clareza e resiliência emocional. O conceito desta riqueza está relacionado a aproveitar as bases da sua curiosidade que o encorajam a pesquisar, explorar, questionar e aprender para se manter saudável e longevo. A curiosidade assume bastante protagonismo neste capítulo. Dentro do pilar mental, a falácia da chegada é tratada como armadilha cognitiva. A metáfora do cume aqui ajuda a visualizar essa sensação. Um alpinista concentra toda a sua vida no topo. Ele treina, renuncia, sofre, acelera. Quando finalmente chega, está exausto. E o topo não é um lugar de conforto, é vento, frio e instabilidade. Se a satisfação dependia apenas de estar lá, a descida vira apenas um choque. A realidade volta, o corpo cobra e a mente interpreta a pós-conquista como uma perda de sentido. Não é que o objetivo era ruim, é que ele foi carregado como se fosse uma solução definitiva. O antídoto aqui é treinar a mente para derivar a satisfação do processo de escalada. Isso não significa romantizar o sofrimento nem abandonar metas. Significa mudar a fonte principal de sentido. A transição é de uma mentalidade orientada a metas para uma mentalidade orientada a sistemas. A jornada como estrutura diária, não só como uma promessa futura. Em vez de depender do próximo marco para se sentir bem, você aprende a reconhecer o progresso, a consistência e a presença como recompensa reais. Isso faz referência à frase do autor Brandon Sanderson, Journey Before Destination, a jornada antes do destino. Um lembrete de que o sentido não está apenas no ponto de chegada, mas na maneira como percorremos o caminho até ele. A curiosidade intelectual é defendida como um mecanismo anti-envelhecimento. A mente precisa ser desafiada para não atrofiar. E aqui entra o estímulo a meta-habilidades, design, storytelling, vendas, e ao aprender a aprender, que para a adaptação de um mercado de trabalho em constante evolução. Essa aqui é a atividade que eu considero a mais importante que podemos desenvolver ao longo da nossa vida, a capacidade de aprender a aprender. Em uma sociedade de economia de atenção, onde cada segundo é monetizado por aplicativos, a riqueza mental é encarada como a capacidade de criar espaço. Eu ressalto aqui o valor do tédio. Os grandes insights e a criatividade surgem nos momentos de tédio, no chuveiro, caminhando. A compulsão que nós temos de preencher cada vácuo com estímulo digital destrói essa capacidade. A riqueza mental é a disciplina de desconectar e permitir que a mente vagueie também. Influenciada por autores contemporâneos e pelos estoicos, a riqueza mental aparece também como a capacidade de distinguir com clareza aquilo que está sob o nosso controle daquilo que não está. E com isso, direcionar atenção e esforço para onde realmente fazem a diferença. As ferramentas que mais me chamaram a atenção foram Ikigai, que é um eixo para construir sentido, alinhando o que eu faço bem, o que me move, o que é útil e como eu posso contribuir, a técnica do Feynman, que é um dos meus métodos favoritos de aprendizado, ao lado da repetição espaçada e do método socrático, por transformar compreensão em clareza e lacunas em novas perguntas. O dia do pensamento e as caminhadas, uma prática inspirada nas Think Weeks associadas ao Bill Gates, criando espaço deliberado para refletir, ler, conectar ideias e fortalecer habilidades encaminhadas na natureza. Aqui você pode dar uma conferida do documentário do Bill Gates na Netflix, que considero bem bacana sobre a vida e seus empreendimentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O quarto pilar do livro é a riqueza física. O nosso corpo, ele não é um projeto estético nem um acessório de identidade. É a base operacional da nossa vida. A riqueza física funciona como o chão onde todas as outras riquezas pisam. Sem energia, mobilidade, saúde e capacidade funcional,
o tempo acaba perdendo qualidade, o social perde presença, o mental perde clareza e o financeiro vira esforço para compensar o organismo em débito. O capítulo nasce de uma pergunta simples, quase infantil, mas estrategicamente brutal. Quando você chegar aos 80, ainda terá um corpo que te permite viver ou apenas sobreviver? Esse enquadramento desloca o debate do curto prazo, a aparência, motivação, verão, para um horizonte real, autonomia futura. A ideia central é que o corpo que você terá amanhã é o produto dos pequenos contratos assinados hoje. Nós devemos nos exercitar para que possamos envelhecer com autonomia. Existe um descompasso entre o corpo humano, que foi feito por movimento, variação de esforços, ciclos claros de atividade e recuperação, e a vida moderna, que reduz o movimento e encolhe o cotidiano para dentro das telas, cadeiras e rotinas repetitivas. A tese aqui não depende de culpa moral, você é fraco, mas de diagnóstico ambiental, o jogo está viciado. O problema não é só o indivíduo, é o mundo em que o indivíduo está inserido. Um mundo que diminui a demanda física natural do dia a dia e normaliza a inércia. O coração do material é prático e estruturado, e organiza a riqueza física em 3 pilares, apresentados como base acessível e escalável para que o leitor não dependa de motivação, mas de sistema. Movimento, em que você deve acionar o seu corpo, força, capacidade cardiorrespiratória, mobilidade e estabilidade. A nutrição, que se trata de abastecer o seu corpo, a gestão dos insumos, a quantidade total, qualidade dos alimentos, macronutrientes, micronutrientes e hidratação, e a recuperação, em que você recarrega o seu corpo por meio do sono e de recuperação com alavancas essenciais para a consistência e saúde de longo prazo. Depois do framework, a lógica é recorrente no livro. Riqueza não se constrói com insight, se constrói com ritual. Por isso o livro oferece estruturas aplicáveis, incluindo um desafio de 30 dias, além de orientações simples para reduzir a fricção e instalar rotinas que carregam o pilar no piloto automático. A ênfase não é um plano perfeito, é um plano executável com consistência suficiente para produzir resultado. O livro procura tornar o pilar democrático ao insistir no básico: movimento, comida simples, sono, consistência, e ao relativizar soluções caras. Ainda assim, cabe uma leitura crítica. Mesmo o básico sofre com desigualdades de tempo, trabalho, ambiente e estresse crônico. Essa crítica não invalida o framework e aponta que na vida real a execução depende de condições e contexto. A melhor leitura aqui é que o modelo é simples, mas a logística pode ser difícil. E justamente por isso a abordagem por sistemas e não por motivação é o melhor caminho. A riqueza física é a riqueza de capacidade, capacidade de se mover, ter energia, sustentar a presença e envelhecer com autonomia. É um capítulo sobre um corpo funcional. Eu não me deparei com muitas ferramentas neste capítulo que mereçam menção. Se você tiver interesse em aprofundar, ficam as recomendações de alguns livros, Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker, e Outlive, do Peter Attia. E por último, o quinto pilar, a riqueza financeira. Colocar a riqueza financeira por último não diminui a sua importância, só corrige um pouco essa hierarquia. O dinheiro não é meio, não é fim. Quando ele vira mestre, começa a cobrar alguns pedágios invisíveis nas outras riquezas: tempo, social, mental e física. O objetivo aqui não é idolatrar o dinheiro, e sim construir estabilidade, margem e autonomia para sustentar uma vida boa. O ponto de flexão é simples e desconfortável. Qual que é o seu suficiente? Sem esta resposta, a linha de chegada se move para sempre e a vida vira uma esteira. Com essa resposta, o dinheiro volta ao lugar certo. Suficiente não é um número mágico universal, é um acordo íntimo com o estilo de vida que você escolhe proteger, e isso muda tudo, porque corta o combustível da comparação e da ambição automática. O dinheiro hoje vive cercado por estímulos, promessas de atalho, narrativas de enriquecimento instantâneo, urgência permanente e recomendações conflitantes. É um parque cheio de atrações e sem bússola, qualquer atração parece rota. A crítica aqui não é moral, o dinheiro é ruim, é estrutural. O sistema tenta capturar sua atenção e o seu desejo. Se você entra sem um suficiente definido, acaba jogando o jogo dos outros, chamando isso de planejamento. E ele também trabalha com alguns pilares. O pilar número 1 é a geração de renda, que se trata de ampliar a capacidade de ganhar habilidades monetizáveis e a combinação de competências como portfólio. O pilar número 2 fala de gestão de despesas, que se trata de criar margem como matéria-prima da autonomia. E o pilar número 3 fala de investimento de longo prazo, que você multiplica a sua margem com regularidade, paciência e acreditando no efeito cumulativo. O mapa de progressão é uma escada: sair do aperto, ganhar estabilidade e construir segurança, acumulando ativos até chegar ao ponto em que estes ativos geram renda suficiente para sustentar o seu estilo de vida.
Independência financeira aqui não é nunca mais trabalhar, é não ser refém de escolhas indesejadas. A síntese prática é um circuito: definir o suficiente, construir habilidades de renda, proteger sua margem, investir com consistência no longo prazo e revisar esse sistema para manter o dinheiro como servo, não como mestre. Concluindo a minha análise, a força do livro está na operacionalização. Ele oferece algoritmos para viver essa filosofia não como uma teoria abstrata, mas como um conjunto de heurísticas e ferramentas aplicáveis ao cotidiano. O autor representa uma nova classe de intelectual público, o ex-operador de mercado que vira filósofo prático. A sua escrita, nascida em threads e newsletters, é otimizada para a economia da atenção, frases curtas, alto impacto e estrutura orientada à aplicação. Críticos argumentam que isso pode produzir uma superficialidade e um tipo de reembalagem de ideias antigas, como estoicismo, para a geração TikTok. Por outro lado, defensores sustentam que essa acessibilidade é justamente o que torna as ideias utilizáveis para uma audiência que não leria Sêneca nem em textos densos de sociologia. Podemos perceber isso em cada um dos curtos capítulos deste livro. A recepção de Os Cinco Tipos de Riqueza expõe fraturas sociais contemporâneas, de um lado a elite produtiva que busca um sentido, e do outro o risco de transformar o equilíbrio em um privilégio disfarçado. Para a classe gerencial, empreendedores e profissionais de tecnologia, o livro foi recebido como um manual acionável. Endossos de figuras públicas e influenciadores de produtividade ajudaram a consolidar a obra como transformadora. A capacidade de dar nomes e métricas às sensações vagas de insatisfação, como a falácia da chegada, permite que muitos leitores diagnostiquem e reorganizem o seu mal-estar corporativo. O problema de origem aqui é que a plataforma e a segurança financeira foram construídas por uma rota clássica de alta performance. Depois vem o conselho de equilíbrio. A crítica é: você consegue priorizar o tempo porque já garantiu a sua estabilidade financeira? O livro é uma escada para subir ou um guia para quem já está na cobertura? Ele tem um viés demográfico. O texto parece pressupor um leitor padrão, casado, com filhos, carreira corporativa, preocupado com impostos e agenda. Os leitores solteiros, sem filho ou de classe trabalhadora podem achar exemplos e metáforas distantes da sobrevivência básica. E aí tem uma redundância para leitores veteranos de finanças, hábitos, biohacking, porque parte do conteúdo soa como curadoria dos maiores sucessos, mais do que novas descobertas. Apesar das críticas, o livro toca num nervo real. Fenômenos como quiet quitting mostram que muita gente está rejeitando o contrato antigo. Trabalho duro é igual a sucesso. O livro oferece uma terceira via. Ele valida a ambição, mas a diversifica. Isso torna palatável para quem quer manter a performance sem colapsar e para quem quer recuperar a sanidade sem abrir mão do crescimento. Este livro é, no fim, um artefato cultural contemporâneo. Ele cristaliza a ansiedade de uma geração que viu seus pais acumularem dinheiro, mas perderem saúde, laços e presença, e que agora enfrenta um mundo com a segurança tradicional que parece cada vez mais instável, especialmente com mudanças tecnológicas constantes. Ao desmembrar a palavra riqueza em 5 vetores distintos, ele entrega uma linguagem visual e conceitual para uma auditoria de vida, capaz de gerar reflexões fortes sobre os seus hábitos, prioridades, expectativas e o próprio conceito de felicidade. Eu confesso que ao final eu estava me sentindo um pouco sobrecarregado de histórias e ferramentas. Ele chama essas ferramentas de sistema de alavancagem e sugere que você as folheie e escolha da melhor forma como se encaixa no seu momento. Curiosamente, comigo o efeito foi quase o inverso. Os capítulos curtos, mais alinhados a essa história da economia de atenção e um excesso de storytelling, não conversaram muito comigo. É óbvio que eu não vou mentir que eu tive muitos insights, anotei muitas coisas e refleti bastante. Mas eu também sinto que estou um pouco saturado desse tipo de livro e de conceitos que voltam a aparecer com outras embalagens em leituras diferentes. Há inúmeras menções a leituras recentes e best-sellers como, por exemplo, Por que Nós Dormimos, Outlive, Flow, entre muitos outros. Ainda assim, o livro é especialmente interessante para quem está diagnosticado como o que eu chamo de síndrome de sucesso tóxico, a condição de ter vencido o jogo financeiro, mas também sentir-se derrotado na experiência de vida. Para este público, ele oferece a permissão necessária para desacelerar e diversificar o portfólio existencial. Para quem ainda está na luta pela sobrevivência financeira, ele funciona como um mapa aspiracional e, ao mesmo tempo, como um aviso antecipado. Não negligencie o corpo e os laços sociais durante a escalada, sobre o risco de chegar ao topo e encontrar-se sozinho. No fundo, ele não inventa os ingredientes de uma boa vida: saúde, amor, significado, tempo e dinheiro, porque eles são temas bastante antigos, mas entrega uma receita moderna e convincente de como misturá-los num banquete sustentável em vez de uma dieta fast food financeiro que engorda o bolso
e emagrece a alma. Deixa eu te contar uma história antiga que explica um problema bem moderno, a vitória de Pirro. E na minha leitura, usá-lo logo no começo do livro foi um grande acerto do autor. No século III a.C., o rei Piro de Épiro ascendeu ao poder como um líder em território e expansão na Grécia. E aqui tem um detalhe bem importante, ele era primo de segundo grau do Alexandre o Grande. Ele queria crescer, consolidar poder e deixar o legado naturalmente. Em 280 a.C., ele recebe um pedido de apoio de Taranto, uma cidade-estado do sul da Itália que estava em guerra contra a República Romana. Embora Taranto não fosse uma aliada, o Pirro reconhece a ameaça que uma Roma em expansão representaria ao seu poder. Ele decide intervir e navega para o sul da Itália com seu exército, pronto para derrotar os romanos. A batalha perto de Heracleia começa desigual. As forças de Pirro sobrecarregam o exército romano, que subestimou o conflito. Mas os romanos reagem, se unem e aquilo vira um banho de sangue que dura dias. Ao fim, o Pirro acaba vencendo, mas a um custo excepcionalmente alto. Ele perde muitos dos seus melhores soldados, incluindo seu principal general. Mesmo assim, ele vê a chance de ampliar a influência do sul da Itália. Decide avançar e enfrentar Roma de novo, perto de Asculum. Pela segunda vez ele vence, mas após dias de combate doloroso, com o exército dizimado física e psicologicamente. E é nesse ponto que vem o estalo. Outra vitória como essa e estaremos acabados. Forçado pelos custos dessas batalhas vitoriosas, ele se retira da Itália, volta para casa, trava conflitos menos relevantes e morre poucos anos depois em relativa obscuridade. Só que o nome dele fica, e Vitória de Pirro vira sinônimo de uma vitória conquistada a um custo tão alto que já parece uma derrota. Você vence a batalha e perde a guerra. Por isso eu espero que você vença, mas não que você chegue no fim olhando para trás e pensando, eu conquistei tudo, menos a minha vida. Eu sou Rafael Máximo e aqui falo sobre inteligência natural. Se você gosta de leitura, aprendizado e produtividade, esse canal é para você. E se você é um profissional com repertório, mas ainda não está colocando sua mensagem para fora e curtiu a qualidade desse vídeo, eu criei o Gravaí Sapien, um processo para gravar com celular e IA sem perder a sua voz, a IA como ferramenta, não como fim, do roteiro à edição. Isso com certeza pode abrir portas que você nem imaginava, convites, eventos e palestras. O link do curso está na descrição desse vídeo. Até o próximo raciocínio.